continuando a falar de indução, né? Uma noção agora que é importante se dar é a ideia de conteúdo, né? Porque nós vamos ver que a indução, nós vamos ter que comparar o conteúdo das premissas com o conteúdo da conclusão, né? O quanto que a conclusão vai além das premissas, sendo ampliativo. Então você tem que ter um pouco essa ideia de conteúdo, né? Um conceito tão importante para avaliar a força de um argumento indutivo é essa noção de conteúdo. O conteúdo, ou a informação que uma proposição traz, né, aumenta com a precisão e com a abrangência. Quanto mais precisa for a afirmação e quanto mais abrangente ela for, né, o número de objetos, né, sobre o qual ela fala, maior o conteúdo dessa proposição, mais informação ela traz, né? E quanto maior o conteúdo de uma proposição, menor é a probabilidade de que ela seja verdadeira. Uma proposição muito precisa, né, a probabilidade dela ser verdadeira é menor do que uma proposição que é imprecisa, que, né, se vale de um intervalo muito maior do que a outra. Então, por exemplo, a porcentagem de eleitores do candidato X está entre 70% e 75%. Um intervalo só de 5%, entre 70% e 75%. A segunda proposição, a porcentagem de eleitores do candidato X está entre 50% e 90%. Intervalo muito maior que eu estou afirmando. Qual tem maior probabilidade de ser verdadeira? A segunda, não é? Estou falando entre 50% e 90%. A probabilidade de ser verdadeira é bem maior do que a outra, né? Qual tem mais conteúdo? Qual afirma com maior precisão? A primeira, entre 70% e 75%. Ela tem mais conteúdo, mas exatamente por ter mais conteúdo, ela é mais improvável, né, de ser verdadeira quando comparada com a outra, né? Então, a segunda é mais provável e a primeira tem mais conteúdo, né? Quanto maior o conteúdo, menor a probabilidade prévia de ela ser verdadeira. Está claro? Com respeito à precisão. Com respeito à abrangência, eu digo, corpos pesados caem. Agora estou dizendo que corpos pesados e corpos leves caem. Qual tem mais conteúdo? A segunda. Estou dizendo não só que os corpos pesados caem, que os corpos leves também caem, né? Então, o conteúdo é maior, né? A probabilidade de ser verdadeira, né, a primeira, né, tem uma probabilidade maior de ser verdadeira, né? Porque a primeira pode ser verdadeira, né, e a segunda pode ser falsa. Certo? Tudo bem? Então, vamos agora relacionar conteúdo com a força, né? A força indutiva aumenta com o conteúdo das premissas. Ou seja, para uma dada conclusão, quanto mais conteúdo as premissas tiverem, mais forte será o argumento, né? Lembrando que conteúdo está ligado à precisão e à abrangência. Para uma dada conclusão, será mais forte o argumento indutivo com premissas de maior conteúdo. Então, primeiro argumento, exemplo. Pelo menos 80% dos brasileiros, né, não são ateus. Roberto é brasileiro, vou lhe dar um acaso, né? Logo, Roberto não é ateu. 80%. Agora eu digo o segundo. Pelo menos 90% dos brasileiros não são ateus. Roberto é brasileiro, logo Roberto não é ateu. Tá? É mais forte, né? A primeira, a segunda, né, digo, tem um conteúdo maior, né? Fala que 90%, né? E para a mesma conclusão. Então, o argumento indutivo é mais forte do que o primeiro. Ou seja, se nós falarmos de 90% dos brasileiros que isso é verdadeiro, são ateus, né, será verdade que 80% é. Mas o fato de 80% ser, né, não quer dizer que 90% também é verdadeiro. Tá? De 90%, né, eu garanto que 80% também será, pelo menos 80%. Né, e de 80% eu não garanto que pelo menos 90% é. Né? Por isso, a probabilidade da primeira é maior, mas o conteúdo é menor. Né? Da primeira premissa é maior. Da primeira premissa, no segundo caso, né, ela tem mais conteúdo e tem uma probabilidade menor. Então, quanto mais forte o conteúdo das premissas, mais forte o argumento. Certo? Quanto mais forte o conteúdo das premissas, maior a força indutiva. No caso da conclusão, é o contrário. Né? No caso da conclusão, né, quanto mais conteúdo tiver a conclusão, né, quanto mais exceder o conteúdo das premissas, mais fraco será o argumento.
Então, para as mesmas premissas, será mais fraco o argumento indutivo com a conclusão de maior conteúdo. Né? Então, se eu digo, a maioria dos ovos vendidos nessa granja é de excelente qualidade. Tá? Nos dois casos, a premissa é a mesma. A maioria dos ovos vendidos nessa granja é de excelente qualidade. Logo, todos os 24 ovos que comprei nessa granja são de excelente qualidade, diz o primeiro argumento. 24 ovos. O segundo fala, todos os 12 ovos. Qual que se arrisca mais? Primeira, não é? Estou falando de 24, não estou falando de 12. Né? Então, o primeiro argumento, a conclusão tem um conteúdo mais forte. Né? Eu posso ter 12 ovos bons sem ter 24. Se eu tiver 24, eu tenho 12, mas se eu tiver 12, não garante que eu tenha 24. Certo? Então, o argumento mais forte é aquele que tem a conclusão mais fraca, né? Que se arrisca menos. Eu sustento muito mais fortemente que os próximos 12 estarão bons do que os próximos 24 estarão bons. Claro? Quanto menos conteúdo, né, menor o risco de erro, mais provável, né, será o resultado. Né? Aqui nós vamos falar rapidamente sobre um outro exemplo de argumento indutivo, que são os argumentos por analogia. Né? Um argumento por analogia, quando nós comparamos, né, objetos, né, que tenham qualidades, né, propriedades semelhantes entre si. Então, o importante, né, alguns aspectos são importantes a considerar num argumento por analogia. O número de entidades sobre as quais se afirma a analogia. Quantas entidades? O número de aspectos que são similares. A variedade de instâncias, né? Os pontos de divergência, quer dizer, poucos casos em que não há analogias, e a relevância das analogias. Tá? Um exemplo vai deixar claro isso. Tá? Depois a gente vai e volta. Suponhamos que nos últimos 6 jogos um time de futebol tenha vencido, com seu elenco titular, todas as partidas que disputou. Jogou 6 jogos, venceu os 6. A chance desse time vencer a próxima partida aumenta ou diminui? É uma pergunta. Em cada uma das seguintes situações. Esse time venceu os 10 últimos jogos, não só os 6 últimos jogos, mas venceu os 10 últimos jogos. Né? Aumenta, certo? Quer dizer, a chance de ele vencer o próximo jogo, tendo vencido os últimos 6, é uma coisa, tendo vencido os últimos 10, aumenta a chance de ele vencer. Né? O número de entidades aumenta. Mais casos isso aconteceu. O time jogará com o mesmo elenco titular e a mesma comissão técnica. Quer dizer, os casos de analogia, os aspectos similares, são em número maior. Né? Não é só o mesmo time que vai jogar, mas a mesma comissão técnica, né, também vai estar presente. Né? Poderia ter mudado o técnico, alguma coisa, poderia ter dado uma dificuldade maior. Né? É o mesmo técnico que venceu naqueles casos todos. Agora, a variedade de instâncias das premissas. Esse time venceu jogando em casa e fora de casa. Ele ganha jogando em casa e ganha fora de casa. Isso também é bom. Né? Não é aquele time que só ganha em casa e poderia jogar agora fora de casa. Não. Ele vem ganhando, jogando dentro de casa ou fora de casa. Agora não. Não choveu nas últimas 6 partidas e choverá, há uma previsão de chuva, na próxima partida. Essa informação, né, diminui a chance de ele vencer a próxima partida. Porque talvez ele só jogue bem, né, quando o campo não está molhado. Então é uma coisa agora que é diferente, né? É uma situação em que há ausência de analogia, né, entre os casos passados e o próximo caso. Né? Ele jogava bem em todos os casos que ele venceu, né? Ele não estava chovendo, e a próxima partida ele vai jogar com chuva. Então isso faz com que, né, a chance de ele vencer, a expectativa, né, seja menor. Agora, esse time vai utilizar o mesmo modelo de camisa. Bom, é uma analogia que, né, se mostra irrelevante. Né? Será que as analogias são relevantes ou não? A força de cada uma dessas analogias. Né? Então, aí seria irrelevante, então não teria nenhuma importância. A questão do conteúdo poderia estar presente aqui. Se eu dissesse agora, o time vencerá, e vencerá por uma goleada. Eu estou me arriscando muito mais a dizer que ele vencerá e vencerá por uma goleada do que simplesmente ele vencerá. Né? Porque vencerá e pode vencer por um gol de diferença. Por uma goleada, são 3 ou mais gols. Né? É menos provável, né, que, além de vencer, ele vença, né, por uma goleada. Né? Então, seria, novamente, fazendo aquela comparação com a força, né, de um argumento. Bom, vamos para o último caso agora, então, que são as falácias. Né? Nós já falamos de dedução e indução. Né?
Vamos falar agora um pouco de falácias. Né? Essas falácias também já eram estudadas desde Aristóteles, né? As refutações sofísticas, né? Um livro do órgão. As falácias, né? Nós vamos aqui caracterizar de maneira muito genérica, há muitas classificações das falácias, cada livro traz uma classificação diferente. Né? É o reconhecimento de que algumas vezes se utilizam maus argumentos, né? Sendo cometidas falhas de argumentação na tentativa de persuadir alguém. Tá? Então, assim como há argumentos que são bem construídos, né? E são convincentes, há argumentos que muitas vezes até podem levar à persuasão, né? Mas não são bem construídos. Convém, então, o quê? Estudar esses argumentos, mesmo os argumentos que não são bons. Vale a pena estudar esses argumentos que não são bons, para não cometer esse erro, para reconhecer o erro, né, no outro. Estudar, identificar, muito importante dar nomes a esses argumentos, né? Classificar os principais tipos de erros, né, de argumentação. Há vários erros de argumentação, e nós podemos classificar em vários tipos, várias espécies diferentes de erros. Né? Alguns desses erros ocorrem, né, exatamente com argumentos que são semelhantes a outros argumentos que nós já reconhecemos como válidos. São parecidos, mas há uma diferença aí entre eles. Tá? A gente pode chamar isso de falácias formais, né? Porque são argumentos que, por exemplo, esses que nós vamos examinar, que do ponto de vista da compreensão do condicional, né? Há um equívoco aqui nesse tipo de análise. Então, se tem um nome essa falácia. Falácia da afirmação do consequente. Então, veja. O argumento aqui embaixo, né? Se P, então Q, eu tenho Q, segue-se P. O argumento válido que nós vimos, o modus ponens, é se P, então Q, eu tenho P, segue-se Q. Esse aqui é falacioso. Se P, então Q, eu tenho Q, segue-se P, é uma falácia. Falácia da afirmação do consequente. O Q não é o consequente, eu estou afirmando o consequente. A segunda premissa afirma o consequente. Falácia da afirmação do consequente. Exemplo. Né? Pedro é chefe de cozinha. Cozinha muito bem. Então, ele sabe fazer uma lasanha. Claro, é uma condição, né, suficiente. Se ele é chefe de cozinha, ele sabe fazer uma lasanha. Tá? Não estou dizendo que ele é chefe de cozinha. Se ele é chefe de cozinha, ele sabe fazer uma lasanha. Depois, a segunda afirmação. Ele sabe fazer lasanha. Bom, a primeira nós aceitamos. Né? Se é chefe de cozinha, sabe fazer lasanha. Tudo bem. Se ele é chefe de cozinha, sabe fazer lasanha. A segunda é uma afirmação, a partir de uma observação. Então, ele sabe fazer lasanha. Segue-se que ele é chefe de cozinha? Não. Uma pessoa pode saber fazer lasanha sem ser chefe de cozinha. Né? Eu posso dizer, se Pedro é piloto de Fórmula 1, então ele sabe dirigir. É verdade, se ele é piloto de Fórmula 1, sabe dirigir. Agora, a segunda afirmação, ele sabe dirigir, como qualquer um de nós. Né? Logo, ele é piloto de Fórmula 1? Não. Não é porque uma pessoa sabe dirigir que é piloto de Fórmula 1. Está claro? É uma falácia, né? Muito semelhante ao modus ponens. Né? Aí, trocando aqui a segunda premissa. Né? Por quê? Porque o Q, que é o consequente, é condição necessária para P, não é condição suficiente. Né? Então, é a falácia da afirmação do consequente. Muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. Né? É que eu estou dando exemplos aqui em que fica claro que o argumento não é válido. Mas às vezes não, às vezes, né, não é tão claro assim. Tá? Por isso que é importante examinar a estrutura do argumento. É um enunciado condicional, o que está sendo afirmado, o que está sendo negado, etc. Assim como existe um argumento válido, que é o modus ponens, e a falácia associada a ele, né, próxima dele, para o modus tollens, que é o negativo, também existe, que é a falácia da negação do antecedente. Né? Exemplo, novamente, Pedro é chefe de cozinha, então ele sabe fazer lasanha. Pedro não é chefe de cozinha, não é. Descobrimos que ele não é chefe de cozinha. Logo, eu posso dizer que ele não sabe fazer lasanha? Não. Ele pode não ser um chefe de cozinha e saber fazer lasanha. Está claro? Então, o que nós temos é a negação do antecedente. O P é o antecedente, e a minha segunda premissa é a negação do antecedente. Tá?
São falácias consideradas... Há várias falácias desse tipo, né? Eu selecionei essas duas, né? Para não confundir, né, com o modus tollens e não confundir com o modus ponens, né? São dois casos em que envolvem falácias, né? Os argumentos se parecem, mas são diferentes, né? Os argumentos válidos. Tudo bem? Vamos avançando. Agora, as falácias informais. Também uma classificação enorme das falácias informais, né? Pode ser muito grande. Nós selecionamos alguns exemplos que eu considero assim, mais relevantes. A falácia da ignorância. Eu digo, não há evidências de que a proposição seja falsa. Não há evidência de que seja falsa. Nenhuma evidência. Não tem conhecimento nenhum de que ela seja falsa. Logo, ela é verdadeira. Não. Se eu não tenho conhecimento, não se segue nem verdade nem falsidade. Certo? Se não há evidências de que P é falsa, não se segue nem que ela é falsa nem que ela é verdadeira. Não há evidência de que P é verdadeira, também não se segue nem que ela é verdadeira nem que ela é falsa. Se não há evidência, não tem evidência, simplesmente. Não posso concluir alguma coisa na ausência de evidência. Né? Da ausência de evidências de conhecimento, né, não se segue a verdade nem a falsidade de uma proposição. Né? Não é porque eu não tenho evidências de que ela é falsa, isso significa que ela é verdadeira. E não é porque eu não tenho evidência de que ela é verdadeira, que isso significa que ela é falsa. Então, um exemplo. Não há evidências de que exista vida fora da Terra. Logo assim, no sentido de que é uma condição que se segue, né, dessa premissa. Logo, não há vida fora da Terra. Não. Até agora não há evidências, mas daí não se segue que não exista vida fora da Terra. Não há evidências de que seja falso o testemunho dado. Não há evidência nenhuma que seja falso. Logo, esse testemunho é verdadeiro. Não. Eu posso não ter as evidências e o testemunho não ser verdadeiro. Outro tipo de falácia, muito comum também, né? Falácia ad hominem, né? Ou contra o homem. Você ataca a pessoa e não o conteúdo das suas afirmações. Né? Então, a genética de Mendel é falsa porque faz parte do mundo capitalista burguês. Né? O caso Lysenko, em grande parte, foi um pouco motivado por isso. Né? Então, você ataca a pessoa, né? Ataca a condição em que ela se encontra. Né? Se alguém diz, você não deve fumar, você fala, mas você também fuma, então... Né? A questão não é essa. Se a pessoa deve ou não deve fumar, não importa quem disse. Ou deixou de dizer, o que importa é se isso é conveniente ou não é conveniente. Certo? Então, você ataca a pessoa, a condição em que ela se encontra, as circunstâncias, as coisas acontecem, e não a própria afirmação dela. Né? Esse é um tipo de falácia muito comum, né? E que se deve evitar. Né? Apelos. Né? Isso. Apelos. Né? Apelo à autoridade. Né? Aceitar uma posição por apelo à autoridade. Apelo à popularidade. Apelo à piedade. Apelo à força. Né? Não são boas razões. Né? Apelar para essas... Bem? A circularidade, ou chamada petição de princípio. Né? Esse livro sagrado é infalível, pois foi composto por um profeta de Deus, como está escrito em suas primeiras páginas. Bom, se nós aceitarmos as premissas, né, vamos aceitar a conclusão, mas o que está dito na conclusão não é senão as premissas. Né? De P segue-se P, é verdade, de P segue-se P. Né? O argumento não é inválido, nesse sentido, de P segue-se P. Mas eu não posso usar a própria proposição para fundamentar essa proposição. Né? Não posso usar P para fundamentar P. Né? Na verdade, o que eu estou pressupondo aqui, né, é que, para garantir que o livro seja infalível, né, é que ele foi composto por um profeta de Deus, como está escrito nas suas primeiras páginas, e eu estou acreditando naquilo que ele diz nas suas primeiras páginas, portanto, eu estou tomando o livro como infalível, para justificar que ele seja infalível. Né? Então, isso é uma circularidade. Quer dizer, usa a própria proposição, às vezes com outras palavras, para tentar justificar essa mesma proposição. Como eu disse, o argumento não é inválido. De P segue-se P. É verdade. Né? Mas não serve para fundamentar uma proposição. Ambiguidade. Quando um termo é usado, o mesmo termo é usado com vários sentidos, ou pelo menos dois sentidos diferentes. Então, você pode usar um termo com vários sentidos, né, diferentes, e isso gerar uma ambiguidade. Né? Pode ser uma ambiguidade também mais estrutural, seria mais complicado. É nosso dever fazer o que é direito. Direito aqui não é o que é correto fazer. Né? Nós temos o direito de recusar um bom conselho. Nós temos a liberdade de recusar um bom conselho.
né? Logo, é nosso dever recusar um bom conselho. Né? Cai até numa conclusão, né, totalmente fora, né, do que se espera. Né? São dois sentidos diferentes da palavra direito. Né? No sentido de que é correto, é direito, é isso, é correto fazer isso. No outro, nós temos o direito, temos a liberdade de recusar um bom conselho. Tá? Bem? Bom, agora, estamos quase terminando já, as regras de avaliação. Né? Nós temos que ter regras para poder avaliar um argumento a partir das suas partes, né? Da avaliação das suas partes. Né? Então, um argumento, vamos pegar um argumento da forma normal ou interligado. Né? Nós vamos dizer que o argumento não será mais forte do que o seu elo inferencial mais fraco. Né? Então, essas regras de avaliação estão aqui. Né? Vamos imaginar proposições 2 e 3 levando a 1, proposições 4 e 7 levando a 5, e 1 e 5 juntas levando a 6. Tudo bem? Se eu tiver aqui dedutivo, vamos supor aqui, ó, aqui dedutivo também, e aqui dedutivo. O argumento como um todo é dedutivo. Tá claro? É dedução, é dedução, é dedução, tudo dedutivo. Né? Se todas as etapas forem dedutivas, o argumento como um todo também será dedutivo. É dedutivo aqui entendendo como dedutivo válido. Né? Se eu tiver dedutivo misturado com indutivo, nesse caso aqui, esse argumento será indutivo, ou pode ser até falacioso, se houver várias induções seguidamente, por exemplo, e fracas. Eu vou dar um exemplo depois disso. Nesse caso aqui, ele seria um argumento indutivo. Dedutivo, um indutivo razoavelmente forte e um dedutivo. Ele não pode ser mais forte que o mais fraco. O mais fraco é indutivo. Certo? Então eu tenho uma parte indutiva, uma dedutiva, uma outra dedutiva aqui. Essa conclusão não pode ser estabelecida, né, desse argumento, não será mais forte que seu elo inferencial mais fraco. Qual é o elo mais fraco aqui? O indutivo. Tá? Então tem dedução. Se eu tiver uma falácia aqui, o argumento é falacioso. Né? Se daqui para cá é uma dedução, daqui para cá é uma falácia, e daqui para cá é uma dedução, o argumento como um todo, ele é falacioso. Está claro? Então, o argumento não será mais forte que seu elo inferencial mais fraco. Se ele contém apenas inferências dedutivas, ele é dedutivo. Se contém inferências indutivas ou uma combinação de dedutivas e indutivas, então ele é indutivo ou falacioso. Né? Dependendo do número e da força das inferências indutivas. A gente vai dar um exemplo. E se o argumento contém alguma inferência falaciosa, então ele como um todo é falacioso. Tá? Se todos eles estiverem nessa forma normal ou interligados. Aqui é o caso daqui. Né? Todos são desse tipo. Agora, no argumento convergente é diferente. Né? O argumento será tão forte quanto sua cadeia de inferências mais forte. Tá claro? Então, se eu tenho 1, 3 e 4 levando a 2, de maneira convergente. Né? São independentes e levam a 2. De 1 para 2 é dedutivo. De 3 para 2 é indutivo. E de 4 para 2 é falacioso. Esse argumento será dedutivo. Né? Por quê? Eu admito a premissa 1 e de 1 eu deduzo 2. Então, mesmo que os outros não estejam aqui, né, não estejam tão fortes, esse daqui já garante, da verdade de 1 admitida 1, por dedução tirando 2, já garante 2. Né? Esse argumento como sendo como um todo dedutivo. Né? Então, o argumento será tão forte quanto a sua cadeia de inferências mais forte. A mais forte aqui é a dedução. Claro? Então, esse aqui é indutivo, se aqui for indutivo, né? Esse aqui vai ser dedutivo, se houver uma dedução e outros que não sejam. Tá claro? O exemplo que eu gostaria de dar, de várias induções que levam a uma falácia, ou então levam a um argumento indutivo muito fraco. Né? Eu vou dizer o seguinte, tico é um animal, e 60% dos animais são mamíferos. Vamos supor que eu admita isso. Então, tico é mamífero, a chance disso vai ser 60%. Né? Se tico é animal e 60% dos animais são mamíferos, então tico é mamífero, uma conclusão, 60%. Agora eu continuo.
Sabe que 60% dos mamíferos são felinos. Com aquela de que ele já é mamífero, eu vou dizer que ele é felino. Já cai essa probabilidade para 36%. Né? 0,6 vezes 0,6. Sabe-se também que 60% dos felinos são tigres. Eu digo que tico é tigre. Novamente, vai reduzir. Né? No final, vai dar 21,6%. Tá? Então, se eu disser que eu faço uma inferência de um caso a outro com 60%, outra mais 60%, e outra mais 60%, eu vou multiplicando 0,6 por 0,6, 0,6, e acaba sendo uma probabilidade muito baixa. Né? É por isso que uma sequência de argumentos indutivos e não muito fortes, né, pode levar a uma falácia. Falácia no sentido de que não sustenta, né, adequadamente a conclusão com base nas premissas. Bom, as tarefas então, né, se a gente quiser resumir, né, nós teremos como tarefa identificar os argumentos, reconhecer que se trata de um argumento, uma tentativa de fundamentação, de justificação, defender uma proposição, sustentar uma proposição, utilizando outras proposições. Né? A segunda tarefa, né, é diagramar esses argumentos, né, introduzindo proposições implícitas, fazendo pequenos reparos, se isso for necessário. Né? Então, às vezes, é preciso reconhecer que é uma proposição implícita e colocá-la lá. Às vezes, a mesma proposição repete. A gente não deu exemplo. Às vezes, a mesma proposição está presente no argumento. É preciso reconhecer que elas são iguais, então, né, o diagrama pode auxiliar nesse sentido. Isso mostra a estrutura do argumento, mas não avaliou o argumento ainda. Então, reconhecer a estrutura, né, por uma diagramação. A segunda etapa, né, subsequente, então, é a avaliação. Avaliar cada etapa, que vai ser dedutiva, indutiva, falaciosa, essa classificação que fizemos, né, e em seguida avaliar o argumento como um todo, com base na avaliação das suas partes. Né, como que as suas partes contribuem para a avaliação global desse argumento. Depois, uma outra questão que se põe, né, é averiguar se as premissas utilizadas são, naquele contexto, né, consideradas aceitáveis. Isso não é propriamente tarefa, julgar se são aceitáveis ou não é tarefa da teoria da argumentação. Né? Se é uma proposição da biologia, nós temos que ver se aquilo é uma hipótese da biologia que é aceita, né, se é uma observação que foi feita no laboratório. Né? Isso não é papel da teoria da argumentação. Mas na argumentação, para ela ser bem sucedida, assim dizer, é importante que as proposições utilizadas sejam aceitáveis. Então, averiguar se essas proposições que estão sendo utilizadas como premissas, naquele contexto, se elas são aceitáveis. Não é o julgamento delas propriamente, né, que vai exigir conhecimento científico, uma observação, alguma coisa assim. Né? Mas se as premissas que estão sendo utilizadas naquele contexto, eu digo numa discussão crítica, né, se elas são aceitáveis ou não. Né? Se não forem aceitáveis, quem não aceita as premissas poderá também não concordar com a conclusão. Né? Então é importante usar premissas que tenham essa, né, que sejam tomadas como aceitáveis naquele contexto. Bem? Bom, como essa análise da argumentação, né, ela se encaixa dentro dessa disciplina, né, que nós estamos ministrando. Né? Seriam as práticas de leitura e escrita acadêmicas. Né? Num desses tipos de, você pode chamar de reconstrução, né, que se pretende de um texto, né, seria exatamente reconhecer que num texto argumentativo, né, nós podemos encontrar um problema que está sendo colocado, a apresentação de um problema, né, a apresentação de uma solução a esse problema, uma resposta a esse problema. Então, coloca-se um problema, é preciso haver um problema para iniciar essa investigação, esse estudo, apresenta-se uma solução, né, para esse problema, e tem que se fundamentar essa solução, essa resposta ao problema, né, com base num argumento. Tá? Então, são essas três etapas que são importantes naquilo que se chama do fichamento expandido. Né? É a reconstrução do texto, tendo em vista reconhecer qual é o problema central do texto. Às vezes há vários problemas, qual é o problema central do texto, que resposta o autor apresenta para esse problema e como ele fundamenta essa resposta. Não é a única resposta possível, há várias outras respostas. Né? Como que ele fundamenta essa resposta a partir de um argumento que se utiliza de premissas. Utilizando certas premissas, ele vai tentar fundamentar
aquela resposta, aquela solução, né, que ele está apresentando. Então, essa é uma tentativa de reconstruir, né, isso já pensando na disciplina, né, reconstruir o texto que está sendo examinado, tendo em vista o problema colocado, que dá início a essa investigação, a solução apresentada e o modo de defender, de sustentar essa solução. Não é simplesmente apresentar uma solução e pronto. Não, tem que sustentar essa solução. Né? Tem que se valer de premissas, tem que argumentar, né? Tendo em vista manter essa solução, comparar essa solução com outras, mostrar que ela é mais satisfatória e assim por diante. Né? Então, essa tarefa da argumentação, né? De reconhecer os argumentos, né? Diagramar os argumentos, avaliar os argumentos, saber se as premissas utilizadas são aceitáveis ou não, né? Isso tem um papel importante nesse contexto, nessa situação de querer, né, apresentar um tipo mais elaborado de fichamento, né, para os textos. Bom, aqui então, finalmente, a bibliografia, né? São muitos textos aí publicados em língua portuguesa, já temos vários, né? Mas em língua inglesa é enorme a variedade. Né? O texto do COP, praticamente todo mundo que estudou lógica no passado passou pelo COP, né? É um texto muito utilizado, já um pouco ultrapassado, mas muito utilizado, interessante. Agora tem novas edições em inglês do texto, em que ele já usa um pouco essas formas de diagramação que não estavam antes, né? Mas um texto que teve uma grande influência nesses estudos de introdução à lógica. Né? Temos aí o Pensar Direito, o livro do Nolte, que é um livro bem desenvolvido, está em língua inglesa, não está traduzido. Né? O livro do Sacchrini, nosso colega, né? Há pouco tempo preparou esse texto, um texto bastante atualizado, bastante completo, de teoria da argumentação. Né? O texto do Walton também é muito bom, especialmente a questão da pragmática, a pragmática da argumentação. Os vários contextos diferentes em que a argumentação pode ser utilizada. Nós restringimos esse contexto bastante a uma discussão crítica, né? E também a reconstrução, né, de um texto para um fichamento mais expandido. Então, certos propósitos mais limitados. Mas a argumentação pode ser utilizada em vários outros contextos e várias outras formas. Né? Então, tendo em vista isso, esse texto do Nolte ele amplia bastante essa discussão, colocando a pragmática, né, as condições em que o argumento é apresentado, os propósitos, as várias intenções, as diferentes situações em que a argumentação está presente e assim por diante. Né? Um livro bastante rico também que a gente recomenda. Bom, então é isso, obrigado, né, por tudo.